Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Next Go Wins, Quem Fizer Ganha, filme dirigido por Taika Waititi, que acabou de estrear no Festival de Toronto. Acabei de assistir, tô gravando a crítica aqui pro canal. Já quero deixar a menção de que tem um alerta de filmaço, zona de interesse do Jonathan Glazer. Vou ver se a distribuidora antes publica algum teaser, alguma coisa, porque só tem 2 imagens por enquanto. Se não, publico a crítica mesmo assim. Mas tem muito conteúdo no canal nos próximos dias, crítica de filme com Nicolas Cage, o novo do Alexander Payne e muitos outros. Next Go Wins foi um projeto que eu tinha uma expectativa a ponto de que entrou na minha lista de mais aguardados já. É baseado num documentário bem curto e interessante sobre a trajetória da seleção de Samoa Americana no futebol. Uma seleção que em 2001 perdeu de 31-0 para a Austrália. Era vista como a pior seleção do mundo. O filme foi rodado em 2019, teria lançamento em 2020 e aí vem a pandemia. Na pandemia tudo muda, o filme começa a ser adiado. E depois viria a polêmica do caso Armie Hammer. O Armie Hammer sai da produção e a produção entra num período de refilmagens com o Will Arnett. A data é modificada várias vezes até que finalmente estreou em Toronto, nos Estados Unidos sem distribuição para novembro, no Brasil a previsão é para lançamento no dia 14 de dezembro. E o que nós temos aqui, na verdade, é um Taika Waititi que ele quer trazer uma narrativa esportiva bem de uma tradição que eu considero do tipo Jamaica abaixo de zero, de adoráveis perdedores, de pessoas que não têm muito costume com determinado esporte, mas tentam vencer na busca total pela superação para concluir um objetivo. Além disso, eu notei também em diferentes momentos, e tem uma situação que deixa isso explícito no filme, que o Taika Waititi me parece obcecado pelo Al Pacino no filme Um Domingo Qualquer de 1999, a ponto de trazer uma conexão direta, o que eu acho engraçado pra caramba, porque você tem aqui vertentes de desenvolvimento completamente diferentes. Bom, esse é um filme que fala sobre futebol também. Eu imaginaria que o futebol ficaria escanteado, seria um elemento secundário, mas não do modo como o Taika Waititi faz em Next Go Wins. E eu não queria uma partida completa, nada disso. É aproveitar o básico, quem sabe, para um clímax. Tudo que é feito quanto a futebol, experiência do campo, porque é um filme da trajetória de uma seleção de futebol. Tudo que é feito tem um padrão de mediocridade ímpar. Sem contar erros do tipo, numa cena mais forte você vai ter um pênalti e o juiz parece que está marcando escanteio. O que eu encontrei em Next Go Wins parece que é um filme formulado para o público americano que não gosta ou não tem costume de acompanhar futebol, pensar o seguinte, por isso que esse esporte não faz sucesso nos Estados Unidos. Não tem emoção alguma, ficam apenas boas histórias de algumas pessoas, dramas pessoais. Porque tem momentos constrangedores no filme. Constrangedores. A montagem na partida de futebol ela é horrível e, além disso, você tem um foco totalmente diferente pro protagonista, com problemas que eu acho que atingiram também na questão da refilmagem. Já vou falar mais sobre isso. Então no filme nós acompanhamos o treinador Thomas Hongen, que é interpretado por Michael Fassbender, que assume a seleção de Samoa Americana e tem o objetivo de fazer um gol e quem sabe vencer uma partida, da mesma forma que busca por novos jogadores e tenta lidar com seus problemas pessoais. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalharam nesse filme não gosta ou não tem costume de assistir futebol, até pela série de erros grosseiros que existem, e aí não precisa ser especialista, são pequenas coisas, tá? O Taika ele tá muito mais interessado em fazer uma sátira sobre futebol, em que mais uma vez ele tenta trazer a partir da sua presença no filme um elemento simbólico de destaque, até para continuidade. Mas voltando naquele tópico da refilmagem, eu tenho absoluta certeza, mas assim, certeza mesmo que a refilmagem destruiu esse filme. O Will Arnett, que substituiu o Armie Hammer, tem uma linha de diálogo decente. Se afetasse apenas esse personagem, tudo bem, só que afeta outros. Afeta Elisabeth Moss. Elisabeth Moss tem uma participação na introdução do filme e depois ela é vista com uma cara de preocupação, com uma cara mais animada. Ela só é usada para que o espectador busque, uma imagem previamente estabelecida. Por que isso aconteceu? Bom, na minha leitura, porque o período de refilmagem deve ter sido muito curto, não dava para regravar tudo, então todo o arco secundário da história que envolve, por exemplo, o personagem do Will Arnett e diretamente a personagem interpretada pela Elisabeth Moss acabou sendo descartado ou parcialmente abandonado. Mas pelo menos o filme tem um grande acerto, e esse acerto é um acerto determinante que eu acho que pode criar, quem sabe, uma experiência positiva para quem for aceitar essa base da superação, da luta em busca de um objetivo.
O acerto se chama Michael Fassbender, que é um baita ator. Ele precisa lidar com um personagem com um passado problemático, complexo, que precisa também se adaptar a uma nova cultura, a uma nova rotina. Tem elementos de tradição que o Taika ele parece que quer colocar para debate, até mesmo religiosos, mas não deseja desenvolver mais sobre isso. É aquele básico que fica apenas para o lado cômico. Seria o que eu chamo de zona de conforto da tradição local, de você aproveitar um gesto, um grito de guerra, de você aproveitar um costume e mostrar, olha, Samoa Americana é isso, e isso está refletido dentro do campo. Então não é absurdo imaginar que para o Taika faria mais sentido desenvolver uma comédia atrelada a um drama, bem naquele estilo Sessão da Tarde, sabe, daquele filme envolvente da questão que eu mencionei de Jamaica abaixo de zero, apenas citando um exemplo. Qual é o problema? Que em todas as narrativas envolvendo esporte você tem uma grande cena do esporte. Isso não acontece em Next Go Wins, que teoricamente precisaria dar um mínimo de destaque para uma cena envolvendo futebol. E aí sabe aquelas propagandas de futebol de casas de aposta que você vai ter alguém com tensão para bater uma falta, bater um pênalti? Olha, eu te garanto que essa propaganda, qualquer que seja que você esteja pensando, ela é melhor do que qualquer cena de futebol de Next Go Wins, porque o que você vai ter aqui é um trabalho de recorta e cola. Por exemplo, uma cena básica, tá? De escanteio. Você não vai ver a cobrança do escanteio, um plano aberto, você não vai ver isso. Você vai ver um corte para a cara de quem vai cobrar o escanteio, corte para a bola, corte para o jogador batendo na bola, corte para a bola viajando para o ar, corte para a pessoa que vai cabecear, corte para a pessoa cabeceando. É um filme todo recorta e cola para a partida de futebol. Deve ter sido um trabalho chato pra caramba e eu não consigo acreditar que um estúdio de influência, um estúdio grande, não poderia formar uma cena decente, uma passagem de 30 segundos sobre futebol em um filme que discute futebol, em um filme que fala sobre eliminatórias da Copa, mas sequer explica o que é isso. Parece que essa questão toda envolvendo a Copa do Mundo não seria prioridade na real, a prioridade é apenas uma partida. Mesmo assim, o filme ganha um pouquinho mais de força com fragmentos de casos interessantes, como o método de trabalho do treinador, a torcida e a participação de Jaya Selua, que foi a primeira transexual a disputar eliminatórias da Copa. E diferentemente do documentário, que eu acho que celebra os feitos da seleção de Samoa Americana, eu acredito que essa base desenvolvida em Next Go Wins, ela busca por um herói, que é o personagem interpretado pelo Michael Fassbender, e deixa a própria conquista da seleção com todos os problemas de lado. E tem personagens interessantes nessa história, tem algumas surpresas nessa história, mas isso tudo parece que vai perdendo o significado, vai perdendo a importância lentamente, o que é uma pena. Para Next Go Wins, nota 4. Esse filme perdeu o timing perfeito para lançamento na época da Copa do Mundo no ano passado, é algo que eu não consigo entender porque já estava pronto. Né? Então o Taika Waititi ele abre mão de uma história que envolveria uma conquista coletiva para lidar com vitórias individuais na busca para gerar aquele crowd pleaser, para que o público saia motivado, para que o público saia com o seguinte pensamento: olha, se eu focar num objetivo, eu vou conseguir, porque se essa seleção conseguir, eu também vou conseguir. Então, são opções do realizador, são opções que podem ser encaradas de formas diferentes pelo público. No meu caso, eu não curti essa abordagem. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!